todos. Agradeço à casa por mais esse convite e esperando que a noite possa ser proveitosa para todos nós, como deve ser em todas as casas espíritas, né? Esse mês de maio, ele é um mês que contribui e facilita muito a vida de quem faz palestras. Ele tem umas datas assim, bem significativas. No mês de maio, por exemplo, se comemora o Dia das Mães. Né? Falou em mães, você já tem assunto de sobra, né? Mãe é amor, mãe é trabalho, mãe é família, mãe é maternidade, mãe é reencarnação, enfim, uma gama inteira de temas, de assuntos. E dentre esses assuntos, eu vou falar não que é trabalho. Né? Acho que todos nós temos lembrança das nossas mães trabalhando. Pois bem, no mesmo mês de maio existe um dia específico que lembra, que comemora o Dia do Trabalho ou dos Trabalhadores. Então, em cima do assunto trabalho, que nós vamos desenvolver o nosso assunto de hoje. Em primeiro lugar, por que será que dia 1º de maio ficou fixado como o Dia do Trabalho ou do Trabalhador? Tem uma historinha por trás. Foi exatamente num determinado 1º de maio que houve uma manifestação em 1886, Chicago, Estados Unidos, onde trabalhadores se reuniram em uma passeata reivindicando melhorias reivindicações que melhorassem a sua jornada de trabalho. Isso não foi muito bem visto por quem governava, pela força policial, pelos patrões, e tanto é que eles foram contra-atacados. E houve muito conflito, e houve algumas mortes. Os líderes daquele movimento, inclusive, foram condenados à morte pela forca. Eram diversas reivindicações, mas talvez a que chame mais atenção era uma reivindicação de diminuição da jornada de trabalho. Eles queriam reduzir para 8 horas. Essas 8 horas que nós conhecemos hoje. Mas, certamente, que a jornada de trabalho que eles desempenhavam beirava as 15 e 16 horas diárias. O que, para qualquer um de nós, ao ouvirmos isso hoje, representa uma aberração. Quem é que poderia concordar com uma jornada de trabalho de 16 horas? Não dá, né? Nós estamos falando de Chicago, 1886. Vamos transportar 1886 aqui para o Brasil? Sob que regime trabalhavam as pessoas aqui? Vivíamos no regime de escravidão. O que certamente uma situação muito pior do que aquela reivindicação de diminuir a jornada de 16. Então vejam, a história se constrói com conflitos, com reivindicações, as leis de alguma forma se aprimoram. O fato é que os homens têm que, à medida que vivenciam por aqui, se entenderem para organizarem suas próprias leis. As leis humanas. Sim, mas para todos os estudiosos da doutrina espírita, nós, logo que começamos a estudar a doutrina espírita, nós verificamos uma coisa.
que o trabalho é uma lei da natureza. É uma lei natural. Portanto, ele não pode ser visto pura e simplesmente como as relações estabelecidas na nossa vida material. Relação capital, mão de obra, patrão, empregado. Ela tem, obrigatoriamente, que ser vista sob uma visão espiritualizada. Então, peço licença para ler e deixar isso bem registrado no capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho. Eu vou ler para vocês a questão 675, onde Kardec pergunta aos Espíritos: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Ou seja, entendemos por trabalho somente as nossas atividades na matéria? Os Espíritos respondem: não. O Espírito trabalha como o corpo trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. E vejam que esse trabalhar ou não trabalhar, para a visão que prevalece, que é a material muitas vezes, ela classifica as pessoas entre os que trabalham e os que não trabalham. As donas de casa normalmente se respondem, se alguém bater na porta e perguntar quem trabalha, até elas mesmas são capazes de responder: não, eu não trabalho, quem trabalha é o meu filho, meu marido. Não trabalha, né? Ou seja, nós mesmos criamos assim uma forma do que é trabalho com uma visão muito materialista. E nós esquecemos de ver que a criança, quando dá os seus primeiros passos e vai para a escola, aquele espírito já está trabalhando. Então, o trabalho é lei natural, divina. Pois bem, então, para quem gosta de estudar a doutrina, recomendo a leitura desse capítulo 3, Lei do Trabalho, na parte do livro 3, ou parte 3 do Livro dos Espíritos, porque eu li uma questão, mas certamente que todas as outras vão elucidar muito mais o assunto do que o nosso encontro aqui, que é um resumo, né, que a gente vem conversar com vocês. Pois bem, quando Jesus lançava os seus ensinamentos, ele usava de um recurso muito didático, que eram as parábolas. Era uma forma que ele encontrou de perpetuar o ensinamento, de que ele pudesse chegar até os nossos dias. E contando as parábolas, que nada mais era do que historinhas tiradas do cotidiano, que ele então possibilita que essas mesmas histórias viajem ao longo do tempo, cheguem até nós 2000 anos depois, e nós possamos então lê-las e dali extrair o ensinamento, o conteúdo, o cerne, que sempre representa uma informação, um ensinamento de ordem moral. Esse é o grande charme das parábolas do Mestre. Elas valeram ao longo de todo esse tempo e continuam a se moldar às situações atuais. Então, já que estamos falando de trabalho, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos
trabalhadores da última hora. E ela diz assim, que um senhor de terras, proprietário de terras, saiu à primeira hora do dia para buscar regimentar trabalhadores que ele pudesse levar para a sua vinha. E os que ele então encontrou logo na primeira hora, que seriam as 6 horas da manhã, os convidou para trabalhar na vinha. E combinou com eles o salário de 1 denário pela jornada diária, pelo dia de trabalho. E assim o fez. E aqueles primeiros trabalhadores iniciaram então na primeira hora. Ele repetiu o mesmo procedimento. Às 9 horas, às 12 horas, às 15 horas, ele saiu, buscou mais trabalhadores. E aqueles que concordaram, trouxe também para trabalho na sua vida. Quando faltava 1 hora, que a jornada iniciava às 6 e terminava às 18. Ele regimentou às 6, às 9, às 12, às 15. Às 18 encerraria a jornada. Às 17 horas, ele passava por uma praça e viu diversos trabalhadores inativos e pergunta a eles: por que vocês não estão trabalhando? E eles dizem: nós não recebemos nenhum convite, não fomos chamados ao trabalho. Pois então, vão até a minha vinha e passem lá para trabalhar, mesmo faltando 1 hora apenas. Quando aproximou-se o final do expediente da jornada, às 18, esse senhor chama o seu funcionário administrativo e o instrui para que ele proceda ao pagamento daqueles que trabalharam. E instrui mais, que ele comece o pagamento pelos últimos e que dê aos últimos 1 denário também, assim como ele havia combinado com os arregimentados na primeira hora. E o funcionário assim procedeu. A cada um deu 1 denário. A segunda leva 1 denário. Até chegar aos últimos, que foram os que começaram a jornada em primeiro lugar, às 6 horas da manhã. E dentre esses que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, ou seja, os primeiros trabalhadores, houve um questionamento. Houve um questionamento porque sentiram-se injustiçados. Afinal de contas, trabalhamos o dia inteiro. E esses trabalharam apenas 1 hora e receberam o mesmo quilo. E o Senhor lhes disse: eu não lhe trouxe nenhum prejuízo. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Por que me questionas se eu quero ser bom para com aqueles? Vai-te, cuida da sua vida. Não lhe trouxe nem prejuízo algum. Lhe paguei o que foi combinado. E encerra a parábola Jesus dizendo assim, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Gente, estamos diante de uma história que aparentemente não tem nem pé nem cabeça. Fica difícil aquele que nós chamamos de mestre, que é a nossa referência, que é amor, que é sapiência, contar uma história dessa com uma aparente injustiça. Então, nós espíritas já descobrimos há muito tempo, né? Os ensinamentos evangélicos e as palestras se catalogam dentro dos ensinamentos, elas não podem ser tomadas ao pé da letra. Elas precisam ser interpretadas. Elas precisam ter uma explicação. Se tomarmos ela pela letra, pura e simplesmente, Jesus realmente não seria merecedor de toda essa devoção que temos em torno de sua figura. E nós sabemos, né, do infinito amor, da infinita sabedoria, da infinita bondade e paciência para com todos nós do Mestre. Então, cabe a nós, fosse 50 anos depois de ouvir a palestra, 100 anos, e há 2000 anos, como estamos agora, encontrarmos explicações. E existem muitas explicações. A doutrina espírita é pródiga em nos oferecer explicações. Existem autores espíritas, Rodolfo Caligares, ele tem um livrinho pequenininho, que é específico, só sobre parábolas. Paulo Alves Godoy é outro, tem um livrinho também fininho, só com explicações, interpretações, reflexões sobre as parábolas. Então, quem quiser, Rodolfo Caligares, vocês têm uma biblioteca aqui? Então, Rodolfo Caligares e Paulo Alves Godoy. Os dois livrinhos específicos sobre parábolas. É muito provável que a interpretação ou explicação que um dê não seja a mesma do outro. O que não impede que as duas sejam muito ricas em lições que podemos tirar. Eu, particularmente, com referência a esse assunto, eu não vou ficar nem a que eu li de Caligares, nem com o Paulo Alves Godoy. E já peço desculpas porque o autor do qual eu li a interpretação, eu esqueci o nome. Eu li, eu gravei o raciocínio, a explicação que ele pautou, achei muito interessante, guardei, e para ser sincero, eu não achei mais o artigo ou a explicação, daí não saber o autor. Mas com certeza não é minha, não. Mas eu achei muito interessante pelo seguinte: ele pega o nosso cenário, o cenário dos espíritas, o cenário atual dos espíritas. Sim, porque o espiritismo é de 1857 em diante. Jesus contou há 2000 anos, então ele trouxe para os dias de hoje, para o nosso meio, e não deixa de ser uma advertência para todos nós. Não deixa de ser um puxãozinho de orelha em cada um de nós. Vamos lá? A explicação a reflexão que ele faz a respeito é a seguinte: o Senhor das terras, evidentemente, que é Deus nosso Pai. As horas em que somos convocados podem ser as nossas diversas encarnações. O fato é que, em algum momento, todos nós somos convocados. Não é sem razão, não é por outro motivo que estamos aqui, né? Trabalhando na casa espírita. De alguma maneira somos convocados.
Alguns já têm essa convocação há muito tempo, outros é a primeira vez. Pois bem, agora, no meio espírita, nós conhecemos as pessoas e identificamos nelas as suas características pessoais. Tem pessoas que se aproximam da doutrina espírita porque têm a mediunidade ostensiva. Outros têm uma enorme facilidade de se expressar e de influenciar pessoas, de conduzir pessoas, de dirigi-las. Pessoas detêm um certo carisma e por isso se tornam condutores, líderes de um processo. Ele diz que aí, normalmente, encontram-se os trabalhadores da primeira hora. Porque eles já trazem consigo algo que faz com que despontem. E, portanto, são convocados logo na primeira hora. O fato de trazerem consigo essas potencialidades não dá a nenhum deles, ou nenhum de nós, nenhuma qualidade superior do ponto de vista valores morais. Todos nós, sem exceção, encarnados no mundo atual, nesse padrão com que nós convivemos por aqui, e não é acidental a encarnação de ninguém, né? Nós estamos no mundo certo, no momento certo, com o corpo certo, na situação certa, na família certa, não tem nada errado. E esse padrão atual, evidentemente, faz com que a gente conclua que nós temos ainda muitas deficiências. Essas deficiências são tão gritantes que a nossa doutrina espírita insiste a todo momento, né, na questão de buscarmos o quê? A nossa reforma íntima. Então, como é que esses nossos companheiros, ou nós mesmos, falhamos apresentando já potencialidades que possibilitam já adentrarmos na vinha do Senhor? É quando nós deixamos que as imperfeições, principalmente do egoísmo, da vaidade, do orgulho, prevaleçam. E aí eu acho que aquele meu potencial me torna especial. E eu me acho. Eu começo a enxergar a minha projeção pessoal acima de tudo. E esse pode não ser a regra. É muito possível que alguns dos trabalhadores da primeira hora não reclamaram. É possível que muitos trabalhadores da primeira hora tiveram só não os méritos que já apresentavam como potencial e, ao mesmo tempo, o enquadramento perfeito na vinha, no trabalho na vinha do Senhor. Mas, certamente que aqueles que, pelas suas próprias imperfeições, motivadas por egoísmo e orgulho e a vaidade, deixaram aflorar, vamos dizer assim, as suas deficiências morais. Faltava a eles, continua faltando a eles qualidades, valores, as quais são fundamentais para o trabalho na vinha do Senhor. Então, quem seriam os trabalhadores das últimas horas? Na verdade,
seriam as pessoas mais simples. Aqueles que enfrentaram dificuldades e, ao mesmo tempo, não dispunham de nenhuma possibilidade, nenhum potencial aparente. Nem mediunidade extensiva, nem projeção de nenhuma das formas. E por isso mesmo, se dedicaram a tarefas mais simples. Talvez, dentre aqueles que são considerados que nem sequer trabalham a visão material, mas que por isso mesmo desempenharam as suas tarefas de forma abnegada, de forma simplória, com dedicação, com amor, com fé. Cultivaram valores outros. E esses valores deram a eles uma qualidade que não adianta eu falar, agora eu sou, agora eu quero ser. Não. Isso se adquire dentro de um processo, que é a humildade. Então, quando aquele senhor levou os últimos trabalhadores da última hora para a sua vinha, é porque neles identificou qualidades outras, potencialidades outras. É como se eles estivessem ou tivessem se preparados e apresentaram-se quase prontos, ou totalmente prontos, vamos dizer assim, para o trabalho da vinha do Senhor. E a parábola então nos mostra que para o trabalho, para todos nós que queremos trabalhar na vinha do Senhor, vale muito menos a quantidade e mais a qualidade de valores inerentes à própria criatura. E como é que nós buscamos isso? Não dá para comprar em lugar nenhum. Não dá para falar que tenho agora em diante. Não é assim. Então, é aquilo que se constrói, é aquilo que você se aprimora como ser espiritual. São as qualidades angariadas, vivenciadas, sofridas, e de onde nós retiramos realmente aquilo que é fundamental, porque nós crescemos espiritualmente, com valores que nos elevam. E é nesse sentido que Jesus, então, nos explica que os primeiros podem ser os últimos e os últimos podem ser os primeiros. Pois bem, essa interpretação e essa reflexão, repito, considerei muito importante, porque é muito fácil nós elogiarmos a nós mesmos, mas nós temos uma imensa responsabilidade, gente. Nós temos que primar pela defesa da doutrina espírita, por resguardar a doutrina espírita. Talvez essa seja a maior contribuição que possamos fazer com respeito a essa doutrina. O que Kardec falou, né? O espiritismo terá o resultado que os homens fizerem dele. Então, se nós não estivermos muito atentos a isso, imperfeitos que somos, nós podemos trazer muito contratempo, tanto na questão individual, quanto no coletivo. E se nós acreditamos que o Espiritismo é realmente a terceira revelação,
e que ela pode desempenhar esse papel importantíssimo junto a uma transformação da humanidade, nós temos que estar muito atentos a isso. Para que nossas ações sejam sempre pautadas nesse enriquecer, nesse aprimorar, nesse aperfeiçoar do indivíduo. E essa busca é de cada um. Interessante, a doutrina espírita não promete nada a ninguém. Ela fala que essa tarefa é nossa, é sua, é minha. Então, vejam que cada um de nós, como uma célula, tem um trabalho importantíssimo nesse caminhar da humanidade. Parece que não, pode parecer que não, pode parecer insignificante cada uma dessas células, mas não é, não são. Exatamente ao fortalecer essa ideia, esse pensamento, e mais que isso, as nossas ações, é que podemos estar contribuindo de forma definitiva para que a doutrina espírita possa realmente chegar e atuar e representar a alavanca dessa transformação. Afinal de contas, o plano espiritual vem falando há quanto tempo que os tempos são chegados. E isso vai acontecer mecanicamente, assim, do nada? Não, esse processo ele passa pelas individualidades, passa por cada um de nós. O que, no fundo, representa uma grande possibilidade de trabalho para todos nós. Essa é a mensagem. Gente, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de vir, de conversar com vocês. Me sinto sempre muito bem aqui nesta casa, me sinto assistido espiritualmente, me sinto fortalecido pela presença de vocês, de forma que eu só tenho a agradecer pelo encontro, pela possibilidade e, por que não, pela oportunidade de trabalho também. Uma boa noite a todos, muita paz.